Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Para sempre. Dias melhores para sempre, né, cara? É o que a gente espera, né? Eu acho que, primeiro, boa noite ao pessoal. A gente tá ao vivo, tá no canal no YouTube, vai estar em vários lugares na internet. Vai ser tenso o negócio hoje, né, em termos de emoção. Vai ser intenso, né? Acho que eu estava precisando disso. Como vocês podem ver, a gente está num cenário diferente, que já está preparado aí. Uns 3 meses, né, Giovanni? Uns 3 meses preparado, mas eu acho que Deus providenciou o momento certo, com a pessoa certa, e tava tudo preparado para a gente fazer isso, cara. Não foi há 3 meses atrás, tinha que ser agora, né? E o motivo de eu estar aqui, né, falando até pro pessoal, é justamente, muita gente já sabe, muita gente vai ficar sabendo, é explicar o porquê, né, o motivo desse, talvez, essa falta de conteúdo no canal, né, ou explicar o que aconteceu comigo. Muita gente sabe que eu estou com um problema de saúde, então a gente quer falar sobre isso, quer falar o que eu estou aprendendo sobre isso, que é o mais importante. Então a gente vai ter um bate-papo aí bem legal, né? Já vou apresentar. Vocês já viram o meu convidado, mas eu vou apresentar ele para vocês. Mas antes disso, cara, eu queria agradecer uma pessoa que ela não está aqui. Logo, logo ela vai estar aqui, se Deus quiser, que é o Clênio. Clênio Gonçalves. O mano conhece muito bem ele também. Ele que me deu um incentivo, me deu a força para estar aqui gravando esse vídeo, né? A gente foi uma das pessoas, né, com quem a gente tem algumas conversas mais intensas assim. Um cara que eu admiro, que eu respeito muito, muito, um cara muito sábio. E ele que me deu essa força, né, esse incentivo para estar aqui nesse momento hoje, para me fazer pensar, para me fazer raciocinar sobre tudo que ele falou. E é isso que a gente vai contar aqui numa conversa bem espontânea, bem solta, sem regras, né? Jogar mesmo que o coração tá falando para fora. Então, minha gratidão, Clênio, para você, né? E logo, logo te quero ver sentado aqui também para a gente bater um papo. E o meu convidado, gente, né? É essa pessoa maravilhosa aqui que eu conheço desde criança, o Mano Vieira, né? Júnior Vieira, Mano Vieira, meu irmãozão do coração, um cara que eu sempre tive um maior respeito, eu sempre dizia que eu trato ele mais como filho do que como irmão, e agora ele me trata como filho porque ele que está cuidando de mim. Então, muito obrigado, mano, pela tua presença, muito obrigado pela tua unção aqui, pela tua espiritualidade, que a gente vai falar muito disso hoje aqui. Peço que tu me ajude bastante hoje aqui, porque não tá fácil, né? A emoção vai vir várias vezes. Então, só dá o teu alôzinho, o teu agradecimento aí, o teu alôzinho pro pessoal, e eu vou desenrolando aqui, contando a minha história do que está acontecendo comigo. Quero desejar aí, dar uma boa noite pro pessoal que está assistindo, né? Pessoal que vai assistir esse programa. A gente acompanha esse sonho, eu acompanho esse sonho do Júnior aqui já há um tempo, né? De criação desse espaço e tal, tudo com os detalhes, né? Em parceria com o Giovanni aí que está aqui por trás das câmeras. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, cara, de trocar essa ideia contigo, de a gente colocar o coração aí para fora mesmo. Eu acho que Deus, como tu falou, Deus prepara tudo, né? E esse dia vai ser um momento que vai marcar a nossa vida e a vida de muita gente, eu tenho certeza disso, né? Glória, é isso mesmo. Um abraço para o Clênio também, né? Que é um grande homem, grande incentivador, motivador de pessoas, né? Que acredita no ser humano, e a nossa missão tem que ser essa, cara. Isso aí, Nós cara. somos vencedores, e ele colocou aqui na tua cabeça que tu é um vencedor, cara. Isso aí que é bacana. E queria começar contando o que aconteceu comigo, né, mano? Eu tive, dentre, cara, inúmeras pessoas, já fica aqui até meu agradecimento, né, que eu nunca imaginava que teria tantas pessoas que sentiam, né, um respeito, um carinho, um amor por mim, sabe? É muita gente, cara, tu sabe disso, muita gente rezando, muita gente
acordando 4 horas da manhã para fazer oração. A própria minha esposa, que gosta de dormir pra caramba, está acordando 4 horas da manhã com um propósito. Muita gente. Então fica meu agradecimento. Eu acho que nada que eu fale, nada que eu faça vai ser capaz de mensurar, sabe, essa gratidão que eu tenho. Eu sempre falo isso, cara, sempre falo isso. Mas nesse caminho de tudo que aconteceu comigo, existem algumas pessoas chaves que a gente conversa mais a fundo. Tu é uma delas, o Clênio foi outra, e também tem outra pessoa, né, que é a Flávia, que deu um direcionamento bem legal que a gente vai falar ao longo desse bate-papo aqui. Mas para o pessoal entender, né, o porquê que a gente está falando disso, né, o que aconteceu comigo, né, então assim, gente, né, eu fui diagnosticado com um câncer de fígado, e um câncer que nem diz a minha médica ontem, ela falou um câncer diferentão. O que é um câncer diferentão? É um câncer que quase não se vê, né? Quer tirar a jaqueta, mano? Fica à vontade, tá incomodada. Não tem pudores. Se quiser alguma coisa, chama o Giovanni, tiver tirar celular do bolso, não tem, né? Então ela falou, tu tens um câncer diferentão, né? Tô começando a história do final, né? Já de quando eu descobri. Eu descobri o câncer dia 23 de agosto, né? Um câncer chamado colangiocarcinoma, né? Que é um câncer que dá na veia biliar e vai para o fígado. Só que, de repente, não era um câncerzinho pequeno, ele já estava com 20 centímetros. Né? E aí, como que vem um entendimento nosso, né, mano? De um cara que fazia academia todo dia, que se preocupava, né, com a alimentação, que era um cara super ativo no trabalho, vários projetos e tal, e do nada tu se vê com um câncer no fígado, de repente a coisa começa a progredir, né? O líquido começou a ficar retido, a barriga inchada, pé inchado, e tu se vê em casa sentado, deitado, né? Hoje quem me vê aqui, até pros curiosos, né? Onde perguntaram pro pai se eu já tinha saído do hospital. Gente, eu nunca cheguei pro hospital, graças a Deus, né? Só fazia exames, nunca fiquei internado. Tô bem, meu cabelo não caiu, como muita gente pode pensar que a gente, né? Que quando a gente fala de câncer, vem aquela imagem da pessoa careca, né, no fundo da cama, né, talvez muito debilitada. E eu, externamente, né, você olha para mim, eu tô bem, cara. Eu tô aqui, que nem desumano, que igual o Jornal Nacional, de bermuda, de chinelo, porque os meus pés estão bem inchados, faz parte do tratamento, barriga um pouco inchada. Mas assim, cara, como que é esse entendimento, né, de tu ter uma vida totalmente ativa e do nada tu descobrir que tu tens um câncer de fígado, um câncer no fígado, um câncer raro, uma coisa que talvez nem a quimioterapia a princípio tenha a solução, que a gente tenha que partir para outros tratamentos depois. E a única coisa que vem na minha cabeça, cara, foi o apego a Deus, sabe? Foi a missão. Para quem não sabe, o humano, ele é cantor católico, né? Ele está já há tempos aí na igreja. Eu passei muito tempo, 2 anos e meio, 3 ou 3 anos e meio, não sei, dentro da igreja trabalhando muito forte. E houve meio que um abandono, é o que a gente conversou, né, cara? Houve um abandono. E quando uma pessoa me falou assim, Júnior, antes de vir na tua casa, eu rezei 2 semanas, né? Para ver se realmente eu deveria vir, porque a gente não se conhecia tão profundamente, saber se tu tinhas alguma missão, qual era a tua missão, entendeu? Se Jesus queria a tua salvação. Porque quando tu tem um câncer, a gente se considera uma pessoa, não, a gente é uma pessoa boa, a gente faz o bem, a gente não somos pessoas más. E aí tu se pergunta, por que comigo? Como é que se vai entender por que isso aconteceu comigo? Tu fala, meu Deus, tem tanta gente ruim nesse mundo, tanta gente que, né, fazendo mal, fazendo isso, fazendo aquilo, isso acontece comigo? Por quê? É inevitável essa pergunta, sabe? Você não se questiona. A gente quer achar a causa daquilo, né, de imediato, né? Tu quer entender o porquê, né? o porquê. Por quê? E assim, por que comigo? Sabe? A gente faz esse questionamento, não questionando o que aconteceu, questionando Deus, questionando, né, a gente que somos pessoas de fé, mas assim, mas por que? É inevitável tu fazer isso, sabe? Sim. Então, assim, o primeiro mês meu, tu me acompanhou, tu sabe, foi bem tenso, né? Foi um mês muito difícil de ir suportando as dores, ir entendendo a situação, né? Porque tua barriga vai inchando, tu quer fazer coisas que tu não pode mais,
Tu senta, tu deita, tu senta, tu deita, e aí as dores começam a aparecer. E aí tu vai ressignificando muita coisa. Foi o que a gente conversou muito a fundo, né, cara? E sexta-feira passada teve uma live da médica que está nos atendendo, a doutora Grazi. Um grande abraço para ela, um grande beijo, uma médica fenomenal. E na live ela falou assim, cara, não que a gente quer que as pessoas tenham essa doença, mas se tem uma doença que ressignifica muita coisa na tua vida, é o câncer. Tu começa a enxergar tudo de outra maneira, tu começa a entender tudo de outra maneira. Ela não entrou muito no lado da espiritualidade, porque é uma coisa muito ampla isso aí, né? Sim. É muito diversificado para cada um, quem acredita, quem não acredita e tal. Mas a gente leva por isso, eu levo por isso, né? E por teu entendimento, assim, de tanto tempo dentro da igreja, o que tu pensa disso tudo, disso que aconteceu comigo, o que era para ser, o que não era para ser, se é uma missão, é um propósito, esse contexto geral que a gente já conversou várias vezes, cara. Do meu ponto de vista, cara, assim, eu acho que eu posso imaginar inúmeras coisas assim, né? Mas jamais a gente vai saber, não, aconteceu por causa disso. Eu creio, a minha crença me faz, né, como eu creio em Deus, eu acho que a gente está aqui e Deus nos criou, nós somos, né, obra dele, e ele não nos fez para passar pelo sofrimento. A vida acontece e o sofrimento, lógico, a gente não vai viver uma vida só, por mais que a gente esteja em Deus, a gente vai passar por sofrimento, assim como ele, o seu filho passou, né, Jesus passou. Mas a gente tem que entender que na vida a gente, através do sofrimento, nos faz enxergar, como tu falou ali, né? O porquê o câncer. Porque o câncer é uma doença que todo mundo, quando a gente fala em câncer, todo mundo já, ele tá com câncer. Não é igual, tá com outra Com doença. gripe, né? Então assim, o olhar das pessoas já é um olhar de atenção, né? Meu Deus, é câncer. Então, por isso que às vezes eu acredito que a pessoa quando está do ponto de vista de fora, agora, Sim, tu tá dentro não, mas eu tenho um ponto. tu que está dentro vivendo isso, passa o quê? Não, meu Deus, eu estava conduzindo a minha vida, assim como tu falou, trabalhando vários projetos, o meu lado pessoal aqui, pessoal, o espiritual embaixo. Isso. Pessoal, espiritual. E a vida, eu acredito que ela tem que ter um equilíbrio, né? Nós somos, né, carne, mas nós somos também espírito, né? Precisamos dosar isso. Então, no nosso lado, só o que eu quero, o que eu penso, o que eu imagino, a gente tem que ter isso, mas eu procuro entender se Deus tá de acordo com aquilo tudo aqui, né? Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Uhum. Ele nos criou para que o Júnior fosse um pai da Maria Júlia, para que o Júnior fosse o pai da Larissa, e com eles construir uma família, e com eles construir a empresa, e com eles construir vários projetos. Mas nem todos os projetos, talvez Deus esteja de acordo com aquilo, né? Então a gente vai dando cabeçada aqui, dando cabeçada ali. Muitas vezes a gente vai se perdendo ou achando, a gente sempre fala, né? Mas eu creio em Deus. A gente nunca vai dizer que não crê, né? Mas Deus fala tá ali, superficialmente, superficialmente. Assim, né? Então, assim, como tu falou, eu passei por já te contei isso, já sabe. Falei disso depois também. Eu passei por um momento muito difícil também que me fez crescer de uma forma que eu creio que na dor a gente é capaz de crescer muito, assim, né? O que aconteceu comigo, né, para o pessoal entender também, muita gente se pergunta, como é que tu descobriu o câncer? Então, eu tenho refluxo, né, um pouquinho de refluxo, sentia sempre umas dorezinhas, fiz endoscopia, deu uma inflamação, fiz um ultrassom, o fígado já deu alterado, fiz a ressonância, deu que eu estava com um tumor já de 20 centímetros no fígado, e aí foi que eu descobri e a gente iniciou essa sequência, né, correndo atrás, literalmente. Você imagina, duas pessoas novas, né, eu e a minha esposa, pegando o resultado da ressonância, né, o médico, um gastro, né, falando, não, isso aqui, o gastro ficou totalmente emocionado também, assim, sem meio que de mãos atadas, porque não é a área dele. Não, você está com câncer, né? Já me indicou a médica, a gente já correu para o centro de oncologia e aí começamos a nossa luta. Em um mês, né, de quando eu descobri, dia 23 de julho até 24 de agosto, eu iniciei minha primeira quimioterapia,
as duas primeiras quimioterapias, tu tava, me acompanhou, tu sabe que eu sofri bastante com dores abdominais, assim, inchaço, não tive vômitos e diarreia e febre, nada disso, mas eu senti muitas dores e sofri bastante. Essa última agora foi mais tranquilo, né? A gente também tirou um pouco de líquido, né, ali do, do abdômen para ficar um pouco melhor. Então, só para o pessoal entender o contexto do que aconteceu e os curiosos ficarem um pouquinho mais tranquilos, tá? Então, a gente vai continuar o tratamento, vai estar na luta aí sempre, e com a fé que a gente tem aí, eu tenho certeza que logo, logo vai dar tudo bem. Mas, no contexto disso tudo, cara, né, antes de eu começar a quimioterapia, mano, né, eu já falei contigo disso também, teve uma pessoa lá em casa, o nome dela é Flávia, um abraço, Flávia. Ela é da igreja lá de Itajaí, do grupo de oração de lá, né, aquelas, né, bem fervorosa. Ela que eu falei que antes de ir lá em casa, ela rezou 2 semanas para ver se ela devia ir. Porque ela é amiga da minha esposa, ela trabalhou com a minha esposa, então a gente se conhece, mas superficialmente, entendeu? Né? Seria complicado para uma pessoa que nem ela, eu vou na casa do Júnior lá orar por ele e tal. Não, mas se o Júnior for um doido, se o Júnior for isso, será que ele mesmo, né? Deve ter passado isso pela cabeça dela. Não sei, ela falou que rezou 2 semanas e esteve lá em casa. Eu sei que ela falou, mano, eu já comentei isso contigo, tudo o que eu imaginava, tudo o que eu precisava ouvir, na verdade, o que eu queria que uma pessoa falasse para mim. A questão da ressignificação de algumas coisas e do resgate. Como eu falei, eu vivi 2 anos e meio, 3, não sei o tempo certo, dentro da igreja. A gente trabalhando em acampamentos, né? Frequentando. E aquilo me fazia muito, muito, muito bem, cara, muito bem. E assim, quando tu tava, o foco até maior na época era lá. Só que talvez o pouco que tu tinha fora se tornava tanto porque tu era tão preenchido por Deus, cara. Sabe? É uma coisa estranha, não é uma coisa, cara, não, só quem passa sabe. É uma coisa tão preenchida por Deus que o pouco se tornava muito e depois que eu larguei, o muito se tornou pouco. A questão do equilíbrio que tu falou, cara, né? A questão de a gente saber que a gente tem as nossas responsabilidades, a gente tem nossa vida, a gente tem nossa profissão, a gente tem nossa família, né? Só que a gente não pode, cara, de maneira nenhuma deixar Deus de fora disso, sabe? Não pode, porque a gente enfraquece. A gente fica muito fraco e o inimigo, ele quer uma brecha para ver a gente fraco. Isso aconteceu comigo quando eu saí da igreja. Ele viu uma brecha nossa, minha e da Larissa. Ele entrou e aos pouquinhos ele foi tirando a gente de lá, né? Tu sabe o que aconteceu, né? Não vem ao caso falar, mas ele foi achando a brecha. Não, aconteceu isso aqui, eu vou criar um atrito aqui e tal. E a gente foi se afastando. Foi um passinho, foi 2, foi 3, foi 4. Daqui a pouco a gente esqueceu, entendeu? Ficava aquela coisa, não, eu creio em Deus, eu tenho a minha fé, mas uma coisa superficial. Porque aí vem aquela metáfora que eu comentei contigo, do avião, né? Pai, o menino pergunta pro filho, pai, qual é o tamanho qual é o tamanho de Deus? Aí o avião tá lá no alto, olha lá, meu filho, é pequeno. Agora, quando você leva a criança no aeroporto e o avião tá ali, nossa, pai, como o avião é grande, como Deus é grande. E quanto mais você se aproxima, maior ele fica. Isso é a nossa fé. Mas enxerga a grandeza de Deus, né? Mas a gente começa a entender, né, o porquê. Porque quando tô falando assim, eu me afastei e tal, eu ouço muita gente falar isso, né? Eu vejo que as pessoas às vezes esquecem vão para a igreja, esquecem de focar no foco que é Cristo, e a gente começa a olhar para as pessoas, né? Principalmente os defeitos das pessoas. E quando a gente fala de igreja, a gente pensa que todo mundo que está ali é perfeito, né? Todo mundo que está ali se ele tá, como a gente está afastado, a gente foi para a igreja achando que lá é a perfeição, né? Que as pessoas que estão ali, mas nem sempre é assim. Né? Não. Nós somos a cada dia tentando evoluir, tentando melhorar. Ser melhor, né? E a gente acaba esquecendo as coisas que Deus faz, né? Que o Espírito Santo age, que tudo aquilo que ele nos dá, e a gente olha só para o defeito né? A gente começa a olhar o defeito do outro, então
Ah, eu não vou mais na igreja porque lá o tal faz isso. Ah, então a gente fica só Se, nisso, se né? é pra ir e ver aquela pessoa lá que fala mal de todo mundo, eu nem vou. Isso é E fica independente da igreja, porque isso acontece, né, em tudo. todos, Acho que quanto maior, até pior, né? todos os lugares. Quanto né? maior, até pior, né? Então, deixar de olhar um pouco, né? Sim, sim. E é isso, cara, só acontecendo essas coisas assim que tu vai entender, sabe? Porque quando você se afasta, que nem foi o meu caso, tu vai ficando cego, mano. Tu vai ficando cego. Tu falou uma coisa pra mim que me tocou bastante assim, né? Tu vai, tipo, tu vai se afastando da igreja, depois tu vai criando as tuas concepções, as tuas razões, né? Daqui a pouco tu tá se fechando no teu mundo. Tu é o certo de tudo. Ninguém presta, daí E aí é só assim, tá todo tu mundo que é errado, a tua ruim. visão que é a certa, entende? Então, tu vai se isolando de tudo e isso tem a ver Lógico. com essa espiritualidade. Porque tu tá deixando o mal entrar dentro de ti e te fazer enxergar com olhos que não é tu. É o ego, né? A gente começa a deixar o nosso ego crescer mais do que, né? A gente olhar para assim, como tu falou, então aquele grupinho ali, o tal, não, aquele papo lá não dá mais para mim. E lá na igreja o tal é muito tal. E fazer isso, então o que presta? O que Tu presta? sozinho em Isso, casa, é. trancado, Se estudando. isolar do mundo. Calma, tem que ter um convívio. Aham. Tem opiniões que não são igual a tu e tu tem que saber entender, né? A gente tem que ter esse discernimento que a gente precisa ouvir, mas eu tenho a minha opinião, tu tem a tua, e respeitar. Isso aí não quer dizer que eu sou mais amigo teu ou menos amigo. A gente tem que estar aqui, a gente, né, partilhar, comer junto, brincar, falar de vários assuntos. Isso aí é da vida. É da vida. Quando a gente começa a se excluir muito de tudo, alguma coisa está errado. Né? E foi o que aconteceu comigo, era o que estava acontecendo comigo. E aí vem o que, né, a Flávia falou e que realmente eu que já começava, já estava pensando nisso. Ou você faz algo pelo amor ou pela dor, né? E aí vem aquela coisa, por que aconteceu comigo e não aconteceu com outro? Porque, querendo ou não, em cima de tudo, ela fala como Jesus viu em mim uma salvação. Ela comentou muito assim, ó, para Jesus te curar, para Deus te curar é fácil. Ele quer a tua salvação. Eu comentei isso contigo, foi muito forte o que ela me falou. Ela quer o teu resgate. Eu não sei o que ele tem preparado para ti. E eu já estava pensando muito nisso. Eu não sei qual é a tua missão, né? O que tu vai fazer. Eu não estou dizendo que tu vai ser um peregrino, que tu vai deixar da tua família, que tu vai abandonar a tua família. Não, não é isso. Mas tu tens as tuas habilidades que tu pode transformar isso para direcionar pessoas, para confortar pessoas. Então, assim, ó, eu vejo muito no resgate teu, né? Não foi pelo amor, mas foi pela dor. Então, assim, isso me tocou muito, cara, muito, muito, muito forte. Então, assim, ó, ela falou, tocou muito nesse ponto, sabe? Era o que eu já pensava, já pensando nesse abandono que a gente teve da igreja. Eu comecei a pensar, cara, por que a gente se deixou influenciar? Por que a gente se afastou? Por que disso? Por que daquilo? Né? E aí tu vai se ressignificando um monte de coisa. E muita coisa, e nesse estágio que eu tô, né? Tô bem, teoricamente eu tô bem, mas a gente tem que ter o discernimento, mano, de entender que tem dois lados a doença que eu tenho. Eu posso, daqui a um tempo, me curar, ficar bem, graças a Deus, que é o que eu tenho fé que vai acontecer, mas a gente não pode deixar de pensar no outro lado. Não pode, então a gente, às vezes, tem que fazer, não só eu entender, como a minha família entender, entendeu? A Larissa, o pai, a mãe, e todo esse tempo que a gente está vivendo, esse contexto que a gente está vivendo de idas e vindas de médico, de conversa, e tá tendo esse entendimento de colocar tudo na mão dele, cara, sabe? Porque daqui a pouco o tratamento pode dar certo, mas pode ser que não dê, entendeu? Pode ser que não dê. E, sinceramente, cara, eu tô preparado para esse entendimento, eu acho. Tô preparado, sabe? Ela falou muito assim que eu tô preparado, mas eu tenho certeza que não vai acontecer. A fé das pessoas que estão comigo é muito maior, sabe? Mas esse entendimento a gente tem que ter, porque senão tu fica
às vezes, com muita expectativa que aquilo vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai acontecer, e isso não acontece. E aí, como é que se entende isso, né? Como é que tu coloca isso na tua cabeça? Qual é o nível de maturidade que tem que ter para entender essa situação? E eu gosto muito de uma frase, não é uma frase, é o final do filme, acho que é Deus Não Está Morto 2, um filme antigo, né? Tem um, tem o 2, o 2, ele, no final, o filme é um debate, tu lembra dele? Não. Tu lembra? Já viu, Giovanni? Vi. Já? O 2 é um debate que ele pega do cara que fala da criação do mundo pelo Big Bang, né? E o outro que ele fala da criação do mundo por Deus. Então, chega num impasse, porque se tu for ver, nenhum dos dois tem provas concretas, né? A gente tem filmes, tem histórias, tem coisa da Bíblia, né? Relacionada a Deus, e tem coisas relacionadas ao outro lado também. Mas ninguém viveu, ninguém está naquela época aqui para provar o que é verdade, não. A gente tem as histórias. E, no final, ele fala assim, cara, isso tudo é uma questão de fé. Ponto. E tudo que a gente acredita, que a gente vive hoje, de isso vai dar certo, isso não vai dar, todo esse contexto que a gente está falando de ressignificação, entendeu? De entender esse propósito, essa missão de Deus, é uma questão de fé. O que tu acha? A fé, por si, ela já fala, né? Que é crer naquilo que a gente não está vendo, né? A fé, a gente tem que acreditar naquilo que se fosse, não, a gente já tem a certeza, não, a gente crê, né? A gente tem a certeza sem ver. Essa é a fé, né? Pode colocar, Maria. Quando a gente... colocar Maria. E eu vejo muito assim, cara, tu falando desse jeito, porque tu traz com uma doença que é muito séria. E da forma que tu age, que tu fala, é só Deus, cara, trabalhando em ti, o Espírito Santo já agindo em ti, entendeu? Já fez milagres, já tá fazendo milagre em ti, muito maior do que tirar um câncer. Eu sinto muito isso, tá entendendo? cara. Porque assim, ó, o desespero não é de Deus, sabe? Muitas vezes a gente vê as pessoas desesperadas, as pessoas fora de si por coisas muito menores do que o que tu estás vivendo hoje, entendeu? Então, assim, ó, tudo isso veio, tá sendo uma batalha árdua para todo mundo. Uma coisa que eu não falei é só quem passa no dia a dia, é que quem me vê assim falando, normal tal, mas o dia a dia, gente, ele é tenso. Mas a vitória é grande, cara, também assim, cada dia a gente está experimentando uma coisa nova, entendeu? A gente está vivenciando, e eu tive de frente contigo aquele dia que a gente conversou ali, eu vi no teu olho assim, cara, para mim aquilo ali foi uma cura, cara, que não teria alguém, quando a pessoa assim, ó, não, eu vou falar para ele que tu tá errado nisso, não, tem certas coisas na vida que não adianta falar, a pessoa tem que viver, entender, não, ó. Naquele momento, mano, hoje eu reconheço. Naquele momento, se qualquer pessoa falasse para mim, foi o que tu falou, não, eu ia entrar por aqui e sair por aqui. Entendeu? Então, sim, aí as coisas acontecem, a gente reconhece, faz a gente reconhecer, entender, ter o entendimento, né? Hoje, agora tu acabou de falar, olha, pode ser que dê certo, mas pode ser que também não dê. Mesmo assim, tu estás em Deus ainda, não é que se não der certo, Deus não me curou, Deus não fez isso, Deus me deixou aqui, não é isso, entende? Não é e assim. Esse entendimento, ele fala muito na música Delino Marçal. Delino Marçal. Toca um trechinho pra gente lá. Essa música aí, esse cara tem o meu grande cantor, o Giovanni aí deve ouvir lá. Aí falou assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Esse trecho, cara. Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. E esse é o entendimento, né, cara? Difícil de ter, mas independente de qualquer coisa, Ele é Deus. O pai, cara, ele contou pra mim uma situação que o Frei Edmilson falou na igreja esses dias, que Jesus tinha muita gente atrás dele, né?
né? Ele arrastava multidões porque ele fazia milagres. A intenção dele sempre foi fazer a cura, fazer a salvação. Então as pessoas começaram a ver ele como, né, o Salvador realmente. Mas será que essas pessoas iriam ficar atrás dele sabendo que ele ia morrer na cruz? Olha que intrigante, que interessante isso. Tanto é que não que João negou ele 3 vezes, né, ali, né, na véspera dele ir pro Calvário ali, né? Então, Pois é, será que esse tanto de é o pessoas... discípulo que estava próximo dele, então assim, a gente já começa a entender. A gente é um pouco de João todos os dias, né? De Pedro, quer dizer, desculpa, Não, a perdão. gente está longe da perfeição, né, mano? A Pedro, gente né? não está aqui buscando perfeição, dizendo que agora a gente virou um missionário, um catão, isso, aquilo. Não, a gente está aqui tentando passar o entendimento que através de uma doença eu estou tendo, tentar passar a palavra para as pessoas, entender? Se fazer esse raciocínio, o quanto é importante ter fé, o quanto é importante acreditar, entendeu? Agora a gente vai ser imperfeito para sempre. Buscando a cada dia, né? Falei João ali, mas é Pedro, tá? Pedro, né? O Giovanni quase me cutucou aqui agora. Não, Pedro. Mas enfim, cara, é dessa forma que a vida não para aí, né? Eu acredito que a gente vai vivendo, os obstáculos vão aparecendo e a fé e a busca de Deus está aí para nos amparar nesses momentos alegres também, mas nos momentos, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Graças a Deus, aquele que crê tem né, essa confiança, não, eu vou passar por isso, Deus está, a gente consegue se fortalecer Tem essa em Deus. oportunidade, Tem essa né, cara? oportunidade. Agora, Porque, aquele assim, que não acredita em nada, na hora que vem a tribulação, eu sinceramente não sei nem dizer o que. hoje, porque assim, ó, a gente liga a televisão, hoje em dia pouca gente vê televisão, mas quem liga a televisão tu só vê de graça. Tu vê cada coisa que é impressionante. Então, assim, ó, são pessoas sem salvação, vamos ser sinceros. Difícil você tirar uma dali, entendeu? Não estou julgando, entendeu? Mas tem muita gente boa que está passando por momentos também difíceis que ele vê salvação. E eu acho que é nessas pessoas que ele quer tentar resgatar, quer tentar trazer para ele, quer fazer a pessoa ter um entendimento diferente. Que o mundo está complicado, mano. A gente tem filho pequeno, cara. Nós aqui, eu, tu, Giovanni, a gente tem filho. O que vai ser das nossas crianças no futuro, cara? Isso que a gente mora numa cidade pequena, né? Tranquila, mas a tendência é evoluir.